Hoje nós estamos aqui com uma pessoa, um empresário, um personagem muito importante da nossa região, especificamente aqui da cidade de Itapema. E eu, como sou uma pessoa que, além de mentora, palestrante, eu vivo a ambição consciente, eu gosto de estar próxima de pessoas que também vivem isso. Eu sempre explico para vocês que ambição não é só sobre querer mais, é sobre você se tornar quem você nasceu para ser. E para isso, a gente tem que passar, às vezes, por vários caminhos. E conhecendo trajetórias que nos trazem experiência, conhecimento, faz com que a nossa trajetória também seja melhor, seja mais plena e com uma visão muito maior do mundo. E hoje aqui eu tenho o prazer de entrevistar o meu colega de CDL também, Altemir Marini. Muito obrigada, Altemir, por esse momento. Obrigado, Cris. Obrigado aí pelo convite, né? É um prazer a gente poder estar participando com vocês aí. E a gente, como parceiros de CDL também, a gente estreitou bastante esses laços, né? E poder talvez contribuir com alguma coisa ou contar algumas histórias aí que a gente passou durante a vida, né? Sim, eu gostaria de iniciar perguntando para você por que você escolheu a cidade de Itapema? O que te trouxe até aqui? Em 83, quando eu me formei no segundo grau, a gente veio para o Balneário Camboriú, a gente via movimentação e a cidade em pleno crescimento e tal. E conversando com os amigos, um dia eu gostaria de vir morar aqui, né? Um local que eu acho que tem bastante possibilidades de crescimento e tal. E se eu montasse uma empresa, eu montaria aqui. Em 89, aconteceu. E daí eu vim embora para Itapema, na qual a gente montou a Vidro Forte, né? E você, quando você veio montar a empresa, você já tinha algo lá no Rio Grande que fosse também da indústria de vidro ou você começou do zero? Como foi esse processo? Eu tenho só uma assinatura na minha carteira de trabalho. Eu fui 12 anos funcionário de uma empresa no segmento de vidros lá, numa vidraçaria, né? Que era do meu cunhado. E daí resolvi vir, né, fazer a vida aqui em Santa Catarina, né? E daí em 89 a gente veio pra cá. As circunstâncias era o Maico com 2 anos de idade e tal, e a gente pegou o ônibus e veio embora. Tinha um local para vir trabalhar e tal. Nesse período você já estava casado, já tinha o teu filho mais velho, Maicon? Já tinha 2 anos de idade. Sim. E você entende que a paternidade, ela te trouxe mais vontade de querer fazer melhor para tua família? Como é que você enxerga isso? Eu sempre, eu nunca tive essa fase de adolescente, de coisa, né? Então, eu sempre tive que trabalhar. Eu perdi meu pai muito cedo, né? Então, a mãe, cada um, quando abria a possibilidade, todo mundo foi trabalhando, né? Então, isso me fez, ou me forjou um pouco mais, né? Pra suportar aí o começo aí dos desafios, né? Sim. E como que foi esse começo? Quando você montou a empresa, ela demorou para crescer? Você de imediato encontrou um ponto ali e você conseguiu já faturar? Ou você teve aquele início bem lento que deu vontade de desistir? Conta pra gente se teve isso lá no começo. Sim, e quando a gente começou a trabalhar aqui, né, em Itapema, era muito difícil, né? Em 89 ela estava recém explodindo, no sentido de que a construção civil ainda era bem calma, assim, não era tão agitada. Mas os primeiros 5 anos foram desafios enormes, né? É aquela história que todo empreendedor passa, né? Vender o almoço para comer a janta, né? E assim foi por 5 anos, né? Então, em 94, que o mercado daí deu um boom forte, aí sim a gente começou a firmar, né? Então é mais ou menos um período de 5 anos que cada empresa precisa, né? Para maturar, mitigar todas as coisas, aprender, né? Já no segundo ano eu já comecei a participar do CDL. Ali eu aprendi muito com todos os empresários, né? Para mim foi uma escola, porque tu pega lojistas, tu pega todos os tipos de empresa, rede de supermercado e tal. E ali você tinha empresários que falavam do seu afim, né? Mas também que foram me alimentando e me dando bagagem para ir construindo a minha história, né? Que bacana você citar isso. Eu queria te perguntar,
Teve alguma pessoa mais importante ou especial nesse teu começo, que foi como se fosse um guia, um mentor, alguém que você podia consultar para tirar dúvidas quando acontecia alguma coisa? A gente trocava muitas ideias, né? E troca até hoje, né? No CDL, Associação Comercial, Sindicomércio, todas as associações. Eu sempre participei porque ali são pessoas que se encontram sem interesse financeiro, mas que querem o melhor para a indústria, para o comércio, para a cidade, para a população e tal. Então ali a gente consegue se desvincular das nossas empresas e falar sobre o bem comum de uma população inteira. E isso me fez muito bem, né? Tanto que eu participo até hoje, né? Por consequência de que realmente ali é um centro onde a gente troca muitas ideias, muitas informações de todos os segmentos, né? Então a gente fica bem alimentado de informações, né? Depois desse 5º ano, você entende que o negócio ele começou a prosperar e você sentiu nesse momento que você tinha feito a escolha certa? Teve um momento que você falou, olha, eu fiz a escolha certa, ainda bem que eu persisti? Sim, os desafios nos primeiros 5 anos foram bastante grandes, né? Mas eu sabia trabalhar com vidro. Então, na minha cabeça, eu dizia assim, bom, eu vou fazer tudo o que precisa para que dê certo. Se, vamos lá, não deu certo, eu vou voltar para o Rio Grande do Sul e vou voltar a trabalhar de funcionário. Mas eu não posso abrir mão daquilo que eu planejei que um dia iria acontecer. E realmente, né? Tanto que em 94 já aí começou a se estruturar melhor a empresa e tal. Nós fomos convidados por esse cunhado que foi meu patrão por muito tempo para montar uma empresa no segmento do moveleiro lá com vidro, né? Atender o setor moveleiro. E a gente entrou com 66% de participação nessa empresa. E tem 31 anos hoje lá. Essa empresa ela já tem 31 anos e tem lá, né, atende todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sim. E me conta uma coisa, como é o nome da sua esposa? Alessandra. A Alessandra, o quanto ela entra nesse processo todo de te fortalecer, de te dar esse entorno para que você possa ser esse empresário que você é? Tu sabes que a base é em casa, né? Então, quando a gente sai todo dia para matar um leão, né? E quando a gente volta para casa, é onde você entra no relax, né? E daí é o suporte que a família precisa, né? Filhos, netos, esposa. Então, ali é o momento de relaxar, né? E estar mais próximo deles, porque a gente fica muito distante, né? O trabalho da gente demanda muita coisa e a gente... Então, o tempo que sobra a gente quer destinar e dedicar à família, né? Teve algum momento que você viu que você precisava mudar de mentalidade para poder crescer? Existiu isso para você? Sim, é períodos, né? Então, sempre você vai aprendendo com... Né? Então, cada reunião que você faz, cada visita que você faz, cada indústria que você vai... Cada reunião que você faz, você sempre aprende alguma coisa nova com alguém. E essas pessoas, muitas hoje a gente não lembra mais o nome, né? Mas que fizeram muito bem pra gente nesse período, né? Então, algumas coisas, dúvidas que a gente tem, cursos, treinamentos, isso aí é muito importante. E eu nunca abri mão, sempre quis participar, né? E o que mais me fascina é visitar uma fábrica. Eu vou visitar o chão de fábrica. Porque lá você enxerga as tuas ineficiências, porque às vezes eles estão mais estruturados e lá você enxerga o que você tem que melhorar dentro de casa. Então você entende que a questão do aprendizado é algo fundamental para o empreendedor e para o empresário? Com certeza. Isso, e todo dia, né, até o final da vida, a gente vai estar aprendendo, né? Isso é fundamental, né, para qualquer empreendedor. E me diz uma coisa, você se considera uma pessoa mais ousada ou mais estratégica? Quando alguém conversa com você, vem oferecer uma possibilidade de negócio, como é que você olha para isso, de que forma? Hoje a gente matura bastante isso, né? Então, entender bem o processo, calcular o pior cenário. E se mesmo assim no pior cenário ele se desenha favorável, aí sim a gente encampa, né, nos projetos que a gente vem fazendo. Então, isso foram em algumas empresas que a gente tem. O PIR é um belo exemplo. Ficou desde 2018 na mão do pessoal e outros empresários poderiam ter feito. Por a cidade ter me acolhido durante todos esses 37 anos que eu moro aqui, me senti na obrigação de fazer algum projeto que causasse um impacto e deixasse um legado. O gringo passou aqui, mas não passou em vão, deixou uma marca registrada. Então, para mim, hoje, o Pier é um legado
legado que eu deixo para a cidade, né? De tudo aquilo que os empresários acreditaram em mim, os moradores acreditaram em mim, a cidade acreditou em mim, então a gente já aprendeu a amar essa cidade com tanto afinco que fica essa marca aí, né, que a gente quer deixar aí para nossa cidade. E em outros projetos também que acredito que a gente deva se envolver, né, não tão forte assim, mas vai participar de outros projetos também. Eu quero depois voltar a falar sobre o Pier, mas antes disso eu queria te perguntar sobre as duas empresas aquela que você teve de containers. Sim. Fala um pouquinho o quanto essa empresa, que depois você acabou saindo da sociedade, o quanto ela também te trouxe de conhecimento. Sim. Em 2013 a gente foi convidado, nós éramos 5 empresários aqui de Itapema para montar um terminal de containers que na época era Perdigão, depois virou BRF e tal. Tava com dificuldade de movimentação de contêineres e tal. E a gente montou junto com o pessoal, o seu Alberto Ren, a família dele. E daí os outros empresários entenderam que não era o momento deles investir. E eu segui adiante, eu e o Dinho, né, que é meu sócio lá da Vidro Forte, seguimos adiante com o projeto junto com o seu Alberto. E fundamos a Embrarife Armazéns Gerais, né? Começamos a atender 100% a Perdigão. Levamos um projeto, uma ideia diferente, que deu certo. A Perdigão teve uma economia enorme no modelo que a gente desenhou, porque antes era um modelo engessado e a gente foi com uma ideia sem conhecimento de operação, mas a gente desenvolveu lá dentro, aprendendo no dia a dia, um projeto na qual a gente ficou quase 7 anos atendendo 100% da exportação deles. Souza Cruz, maçã, foi um leque assim de mais de 1.000 clientes que a gente tinha, né? Então foi uma experiência profissional. Eu sempre digo que lá, junto com a área comercial, que era o Léo Parisotto, a gente viajava e a gente tinha reuniões e a gente ia para São Paulo nas reuniões com a Perdigão e a gente chegava lá 9 horas da manhã e fazia 3 reuniões até o meio-dia, pegava o avião e voltava e 3 horas da tarde a gente estava trabalhando no terminal. Mas eram todas reuniões importantíssimas, eram reuniões que te alimentavam de experiência, de capacidade de gerir as coisas. Então isso aí foi um aprendizado, uma escola, uma aula assim que dificilmente uma faculdade conseguiria ter propiciado, sabe? Então, para mim, como empresário, me transformou um cara diferente, com visão mais apurada, com um tino para o negócio mais afinado, né? Eu acho interessante você estar falando isso porque as pessoas têm muitas vezes receio de ter sócios. E aqui você coloca de uma forma que para ti a sociedade ela muitas vezes foi importante, te fez crescer. E como que você enxerga isso? E se você pudesse, por exemplo, dar um conselho para o empreendedor, como que ele faria esse processo de ter um sócio? Como seria essa divisão também? Sim. A gente sempre teve bem definido, né? Então, o terminal de container, eu fazia parte do administrativo e financeiro, junto com o Marcelo. Então, a gente tinha cada um o seu espaço e tal, e cada um respeitando isso, né? E sempre deu certo, né? Tanto que a gente ficou junto com eles por 8 anos e por questões da enchente que deu lá em Itajaí, que não se tornou mais viável toda aquela diretoria e toda aquela equipe lá para trabalhar, e daí eles estão lá hoje trabalhando, tocando o negócio. Foi bem saudável e tal. O Dinho, eu digo que não é nem um irmão, eu acho que é uma alma gêmea que eu tenho, que a gente tem sociedade há 37 anos com vidro, e ele trabalhou 11 anos de funcionário na empresa lá e eu 12 anos, então a gente está quase chegando a 50 anos trabalhando junto, a gente nunca discutiu. Mas também o Dinho é mais comercial e eu sou mais documento, mais papelada, mais estratégico e tal. Então, isso que eu ia te perguntar, você acha que é importante ter essa divisão de alguém que cuida mais da parte da operação e alguém que cuida mais do comercial para ter uma sintonia na sociedade? As reuniões elas têm que ser bem positivas, né, nesse sentido. Então, você faz reuniões e ajustes de coisas e tal, sugestões, isso e aquilo, mas ninguém invade propriamente o espaço do outro, né? Então o cara tem o tino pro comercial, o cara cuida mais a parte documental, a parte mais financeira, a parte mais burocrática, então
não vejo dificuldades de não ter sociedades, né? Para você ter uma ideia, em 2008 nós tínhamos comprado 50% da empresa Aluminato também. Em 2019, o Patriarca tinha nos vendido, e daí o sonho deles era buscar de volta a empresa. A gente fez né, isso porque a gente entendeu que era realmente, né, a origem da empresa deles. E nós nunca tivemos nada, nunca discutimos. Claro que você também vai identificar quem que é o empresário que vai ser teu sócio, né? Como é que leva isso, como é que é o estilo da pessoa, né? E isso também ajuda bastante, né? Pra gente maturar isso, né? E mitigar para daí sim, né, trabalhar com sociedade. Então. Você entende que a pessoa que quer montar um negócio e acha interessante ter um sócio, ela precisa conhecer esse sócio profundamente, ela precisa já ter tido alguma experiência profissional com ele? Como é que você enxerga isso para poder fazer essa escolha mesmo? Sim. Normalmente vem do convívio, né? Do meio próximo ou alguma coisa nesse sentido, né? O peer, né? Voltando, né? Os 4 sócios que a gente tem, nós estamos há 2 anos na sociedade ali já. E nós não tivemos um AI até hoje. Mas o Ricardo Tombini, da R7, é um cara que eu já fiz negócios lá em Itajaí, negócios grandes com ele e tal. E deu certo. Então ele criou um vínculo de confiança comigo e ao mesmo tempo tudo aquilo que eu disse para ele que iria acontecer e realmente aconteceu. Então ele acreditou e veio pro projeto. O Cleverson da Pantanal também, a mesma coisa, nos conhecemos, estendemos negócios e tal. E daí quando fiz o convite para ele vir pro Pier, também aceitou e tá aí e tal. Né? Então foi um casamento bom, né, de sociedade. É importante você falar isso, porque eu falo sempre que a gente precisa entender que as coisas têm que ter um processo e um progresso. Né? Ninguém cresce dando saltos, você normalmente cresce porque todo dia você faz alguma coisa e aí você pode conquistar a confiança das pessoas. Fala para mim como é que você enxerga a confiança do empresário ou empresarial, porque para você ter tido todas essas oportunidades, eu entendo que as pessoas te viram como uma pessoa para se confiar e que poderia fazer negócio contigo. Me fala um pouco disso. Eu sempre digo, né, que nesse mundo dos negócios existem todos os tipos de empresários, né? Agora, quando você trilha um caminho bom, você procura fazer as coisas corretas, você é bem visto na sociedade, você é uma pessoa do bem, então você praticamente tá desenhando tua caminhada, né? E as pessoas que te conhecem, então eles sabem, né, com quem que estão lidando e o tipo de pessoa que está ali ao redor deles, né? Então a gente também, né, tem essa visão também. Então quando a gente se aproxima dessas pessoas e a gente tem esse convívio, é porque são pessoas que a gente gosta que estejam do nosso lado, né, e trilhando também, né? E eu sempre digo, né, que muitas vezes tem vários empresários aqui que tem uma sacada legal e faz se eu não tenho contato, eu descubro e mando uma mensagem para eles dizendo assim, cara, parabéns pelo que você fez. Ah, que bacana. Você é um cara que fez algo diferente, porque ninguém quer elogiar ninguém, né? É muito difícil você ver isso, né? E eu gosto de elogiar as pessoas porque dá uma massageada no ego da pessoa, né? E quando você elogia, ele se sente também importante, então ele também se sente mais seguro para também tomar decisões mais arriscadas, entendeu? Então, quando tenho possibilidades que eu já conheço e não tenho contato, quando tenho contato, eu mando sempre uma mensagem parabenizando eles. Que bacana. E como que foi em 2010 você ter montado a construtora? Você acha que isso foi uma coisa natural de ter acontecido por você já vender o vidro e você já trabalhar com construtoras? Né? Foi natural isso? Você viu uma oportunidade? Como foi esse processo? Quando a gente voltou daí da Itajaí, a gente voltou para Vidro Forte, que era a empresa de origem e tal, né? E um final de tarde, estava eu e meu filho na frente da Vidro Forte lá conversando e o Maico disse assim, pai, nós poderíamos inventar alguma coisa aí, né? Ah, mas o que tu pensou? Ah, nós poderíamos inventar alguma coisa na construção civil. Beleza, só a gente não pode construir em Itapema porque os nossos clientes, e a gente tem um respeito muito grande, iriam ver como se fosse uma concorrência, né? E eu não quero criar esse imbróglio e tal, né? Até porque a gente queria fazer um negócio mais família, né? Eu e os meus filhos com a esposa e tal, né? Mais meio solo, né? E tal.
a família, a consultora, e digo, ó, um lugar que eu enxergo que a possibilidade de poucos anos explodir é Porto Belo e a praia da Vez é o Perequê. Então a gente pode lá fazer um teste, construir lá um empreendimento para a gente entender o que o mercado pede e a gente sentisse esse mercado então. Né? E viemos para cá em 2010, montamos, construímos o Valparaíso, onde a gente descobriu a identidade do que é mais. Então descobrimos que o apartamento de 3 quartos era o mais procurado do que de 2 quartos ou de 2 suítes e tal. E daí lançamos o Havana House na sequência com 27 apartamentos, vendeu tudo com 3 quartos com 1 suíte. E daí criamos a identidade, né, da MyBelle, que é 3 suítes, né? Então apartamentos com 200 metros, 180 metros, a gente faz sempre com 3 suítes e faz um living maior, né? E daí, te confesso que em 15 anos o que se transformou, eu jamais iria imaginar, né? A marca MyBelle chegar nessa velocidade aí, porque é uma adolescente, né? Fez 15 anos agora, Sim. dia 21 de dezembro. Sim. E você acha que desse crescimento, você entende que vem muito também do fato do teu filho estar contigo nesse processo? Com certeza, né? Com certeza. Ele tá comigo desde os 16 anos de idade, ele trabalhou comigo lá no terminal de contêiner, ele trabalhou comigo na Vidroforte. E ele diz muitas vezes que eu fui duro com ele, né? E eu sei que fui duro com ele, mas a minha resposta sempre foi: se eu fui duro contigo, é porque eu quero que você seja uma pessoa melhor que eu. Se você me enxerga como um pai bom, eu quero que tu seja um pai melhor do que eu. Né? Então, para isso, nessa selva aqui, o cara tem que ser casca grossa. Sim, Senão, tem não toda dá. a razão, concordo contigo. E eu acho bacana ver essa parceria, porque muitas vezes pode existir alguma competição entre pai e filho, ou talvez não entender que o filho pode se sair melhor. Mas é bonito ver que você realmente deu vazão, Sim. Ensinou, instruiu, teve rigor, mas deu essa vazão para que ele pudesse crescer também. Eu sempre digo que os filhos, quando chegam numa certa idade, eles estão numa pista prontos para decolar. E muitos não dão asas. O que eu fiz foi dar asas para o meu filho. E hoje a gente só monitora, só controla. Um excesso daqui, um excesso dali. Então dá aquela monitorada, passou do ponto aqui, passou do ponto ali. Mas é um rapaz que está com 38 anos de idade, é um homem formado, é um cara que está preparado para o mundo. O trabalho que ele fez aí no Pier foi coisa fora de série, fora de série. Eu acho que passou do ponto. Passou do ponto no sentido, não querer abraçar tudo, sabe? E nós do lado ali, cara, libera um pouco aqui para nós te ajudar e tal. E ele foi até o último dia e aguentou. Então é um homem preparado. Eu acho que essa é algo assim que deve te dar um orgulho imenso de saber que teu filho, além do teu braço direito, foi a pessoa que te ajudou a fazer tudo isso sair do papel. Deus me deu 2 filhos fantásticos, né? Eu tenho uma filha também que agora está no 2º ano de medicina, escolheu salvar-vidas e sabe aquela menina CDF que então é outra que vai ser onde colocar a mão, vai ter sucesso porque tudo que ela faz com amor. Então vai ser uma ótima profissional na área da medicina e só elogiar e monitorar, né? Que a gente cuida para que nesse mundão velho aí a gente tá sempre preocupado e querendo estar sempre protegendo ele, né? Pai coruja, mãe coruja, aquela coisa assim, né? Com certeza. E conta pra gente, que é algo que eu acho que foi sensacional aqui para Itapema, que é a vinda do Porto Pier e depois a conquista do Hard Rock, de trazer essa franquia para cá. Conta um pouquinho como foi esse processo, esse desenho, ele surgiu, recebeu proposta, como que foi que isso aconteceu, para que as pessoas entendam também que muitas vezes as coisas não caem de mão beijada, mas você tem que ir em busca, lutar, batalhar por aquilo. Explica pra gente como foi. O investimento não é baixo, né? Então você construir dentro do mar é um desafio já enorme, né? Começa até pelas licenças, né? Que são bem complicadas e tal, mas superado isso, foi um projeto que a prefeitura lançou, foi para licitação, a empresa do Rio Grande do Sul ganhou essa licitação, não tinha condições de construir, né? Financeiramente não tinha, tal. Aí estava falando com empresários e colocando o projeto para colocar em prática e tal. Não estava obtendo sucesso e tal. E a gente contratou essa empresa para
fiscalizar a obra que a VMT fez aqui em Porto Belo, que são os moles. E daí fui entender, e daí vi esse projeto, a gente foi entender um pouco melhor. E chegou num ponto que eu digo assim, ó, montamos uma proposta daí para essa empresa. Eles concordaram. E eu pedi, ó, me dá 15 dias que eu vou arranjar mais outros investidores para a gente fazer esse empreendimento. E daí a gente fui falar com o Ricardo da R7, que prontamente se colocou à disposição, e o Cleverson da Pantanal também se colocou à disposição. E daí foi só colocar em prática o projeto, ajustar parte documental, também informar a prefeitura que tinham investidores, porque na concessão isso era possível já, né? Poderia fazer com investidores e tal. Então a gente tirou todas as dúvidas jurídicas até, né? Porque o pier é uma coisa, um empreendimento que a gente fez, mas não é nosso, é da cidade. Então a gente tem a concessão só, tem dia e hora para encerrar. E depois alguém pode pegar ou renovar e tal, né? Mas é um empreendimento que foi feito para a cidade, né? Na sequência, a gente sabia que a gente tinha que trazer uma marca, um restaurante bom, a gente olhou Coco Bambu, Outback e tal, e estava quase definido para Balneário Camboriú. A gente descobriu o contato do Alex, que é o representante da Hard Rock aqui no Brasil, convidamos ele para vir conhecer as instalações, aí a gente fez um voo e apresentou para ele e tal. Ele achou interessante, né, porque é o único, né, dentro da água, né, e tal, e levou essa ideia. No mundo, né? No É mundo, importante ressaltar isso, o único no mundo isso. dentro de água. Aí ele achou interessante, levou para a corporação, para o seu Norberto. O seu Norberto veio visitar. Depois a gente foi a São Paulo, e daí lá veio a informação de que a gente tinha sido contemplado em trazer o Hard Rock para Itapema. Então é uma marca muito famosa, muito forte, mundialmente. A gente teve o prazer agora de sentir na pele mesmo o que é isso. Nós, em 70 dias, nós tivemos mais de 80 mil pessoas que entraram dentro do restaurante. 80 mil pessoas? 80 mil pessoas. Então mais de 1.000 pessoas por dia? Mas a nossa média está dando 1.256 pessoas por dia. Então depois eu até posso passar bem apurado, mas vai elevar ainda um pouco a régua do que essa quantidade. Então, para se ter a ideia da dimensão que se criou isso, né? E outras marcas que vieram ali para o pier, né? Que são restaurantes de renome, né? E tal. Então, isso também elevou. Todas as operações ali foram muito bem na temporada. Apesar de que a temporada ela não foi o que se esperava, né? Mas mesmo assim foi uma temporada que deixou um pouco a desejar, mas as operações ali, todas elas foram de sucesso. Que bacana. Antes de vir aqui, claro que eu fui atrás de informação para saber, são mais de 300 unidades do Hard Rock no mundo. Sim. E aí, essa unidade aqui, a primeira, né, que é no pier, que tem uma visão 360 graus, então, na verdade, é um luxo. Porque o Hard Rock é o seguinte, né, então ele tem os bares, né, que são as experiências, né, de drinks, ele tem a banda, que é o show, né, que também tem o show dos colaboradores que fazem durante o período da coisa. Então, o Hard Rock cria uma experiência, né, e os pratos daí, né, que são bem elaborados e tal. Além disso, a sensação de você entrar no Hard Rock aqui em Itapema é que parece que você está dentro de um transatlântico. Então, quando você chega lá na frente, você está dentro de um navio, a 280 metros dentro do mar. Sim, então é impagável, né? A experiência vivida lá. E é interessante, até queria contar uma história aqui para vocês, porque o Hard Rock ele traz essa questão das memórias do rock dentro. Eles têm mais de 80 mil itens de coleção. Eu não sei se você sabe, mas sabe como começou isso? No primeiro Hard Rock, que foi lá em Londres, o Eric Clapton queria ter uma mesa cativa e ele falou, para eu ter essa mesa, então eu vou deixar minha guitarra aqui. E colocou a guitarra lá. A partir desse... Se criou essa questão de ter a memória do rock, de ter as guitarras, as roupas, né, os acessórios e tudo. O acervo deles é muito grande. Tanto que a gente recebe, né? A gente recebe um book e a gente vai escolhendo, né? Os tipos de instrumentos, de vestimenta,
de calçados e coisas assim, né? É escolhido pela gente mesmo, né? E daí vem, eu acho que o depósito é em Orlando, se não me engano, é em Orlando, lá tem um depósito com 80 mil, nem você falou de peças, né? Todas originais. Em algum momento o artista usou a guitarra, usou a roupa em algum show e eles têm esse acervo aí, né, pelo mundo inteiro. E como que você se sente por ser o empresário por trás disso tudo e também a pessoa que está colocando a Itapema hoje num outro cenário do turismo? Antes do Pier era uma Itapema, após o Pier é outra. Como é que você entende isso? Você acha que vão vir outros investimentos, que é só uma questão de tempo para a cidade ter outros atrativos, outros turismo de experiência, como foi o caso do Pier? A gente acreditava que era possível, então de um projeto no papel a gente transformou em físico, né? E eu acredito que muitos empresários enxergaram essas possibilidades, né? E devem trazer outros atrativos para nossa cidade, né? E a gente deixar de ser sombra de algumas praias aqui, né? E deixar de ser coadjuvante e virar o protagonista da história, né? Itapema já merece, tem mais de 100 mil habitantes. A região aqui é muito próspera e entendo que Itapema merece que os empresários olhem um pouco diferente para ela, no sentido de trazer mais turismo, né? A gente aprendeu que o ser humano estava muito carente, né? Depois da pandemia, ele entendeu que ele tem que viver, viajar, aproveitar. E isso a gente tem que aproveitar também e criar instrumentos para que essas pessoas venham para cá, não só para vir no verão, mas venham o ano todo aproveitar, né, a cidade. Sim. E me diz uma coisa, se você fosse escolher assim 2 palavras que você identifica que foram essenciais para você estar onde você está hoje, que palavras que você escolheria? Pessoas e gratidão. As pessoas que passaram me ensinaram muito. Gratidão por tudo aquilo que eu fiz na minha vida e eu acredito que eu errei menos do que acertei, né? Quando tu erra, você amadurece. Então, na dor é que te faz você ser mais forte e saber lidar com determinadas situações. Gratidão porque eu não preciso mais, eu acho que é só agradecer a Deus mesmo por tudo, que Ele foi tão generoso comigo, né? Eu acho que é a fonte de tudo, né? A gente tem que ter uma crença. Eu agradeço todo dia quando eu acordo, porque Ele é o universo de tudo, né? Então, se a gente não tem a quem se apegar, Deus está sempre nos carregando nos momentos difíceis, mas também está vibrando com a gente nos momentos de glória. Gringo, eu queria te agradecer por esse momento. Obrigado, Cris. Eu acho que foi espetacular conhecer a tua história. Antes da gente terminar, eu queria fazer um brinde, porque o nome do nosso programa se chama Antes do Brinde, que é tudo o que aconteceu na tua trajetória até o momento que você está hoje. E aí, a gente vai se levantar aqui para poder fazer esse brinde então. E para a gente finalizar a nossa entrevista, essa conversa que foi muito rica, cheia de aprendizados, a gente faz o brinde, porque toda essa trajetória, né, contar tudo isso que aconteceu na sua vida realmente merece um brinde. E eu entendo que a gente precisa celebrar cada pequena etapa, cada conquista, para nos dar cada vez mais combustível para ir em busca das novas etapas. E antes de finalizar, eu gostaria que tu falasse ou uma frase ou algo que tu carregas na tua jornada aí e que te alimenta constantemente dessa vontade de fazer mais, de lutar pelos teus sonhos e pelas coisas que você já conquistou. Eu acho que a palavra pode-se dizer que nunca desista dos seus sonhos, né? Por mais difícil que possa ser, mas pode ser superado, né? Então, nunca desistam de tudo aquilo que vocês planejam na vida, né? Vão ter momentos bons e momentos difíceis, mas pode ter certeza que no final o sucesso está garantido. Que bonito! Vamos brindar então? Vamos brindar. Vou abrir aqui. Será que eu tenho força? Oh, Opa! Gringo, muito obrigada por esse momento, por vir aqui te prestigiar. E a última palavra que eu gostaria de falar para vocês é: tenham ambição, sonhem, porque isso pode realmente se tornar realidade. Parabéns. Obrigado.